Tudo bem, meus alunos, minhas alunas, né? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Galvino com mais uma videoaula para vocês. O nosso tema de hoje são as relações ou interações ecológicas, tá? Se liguem aí na aula que vai ser muito interessante. Vamos ter as relações interespecíficas, só que as primeiras aí são as harmônicas, né? Então, o primeiro aí é o mutualismo, também chamado de simbiose, tá? Onde os indivíduos de espécies diferentes se encontram intimamente associados, criando um vínculo de dependência. Ambos se beneficiam. Exemplo, líquens, que são fungos mais cianobactérias, né? Como está mostrando aí, ó. Nós temos uma relação simbiótica aí um tronco de árvore, né, onde dois indivíduos eles estão ali sobrevivendo mutuamente, né? Um depende do outro, ou seja, eles estão diretamente ligados, um não vive sem o outro, tá? Um outro exemplo também é o cupim do protozoário. Como vocês sabem, o cupim ele se alimenta de madeira, ele é um inseto, né? Só que ele não consegue digerir a celulose da madeira. Para isso, ele tem no seu trato intestinal, lá no seu aparelho digestivo, um protozoário que faz esse trabalho para ele, né? Então, o protozoário, que é um micro-organismo que está ali dentro, ele vai fazer a digestão da celulose, da madeira. Tá? O que o protozoário ganha com isso? Obviamente, o alimento e também a sua moradia. Já o cupim ele ganha como benefício a decomposição da madeira. Se ele não fizer a decomposição, ele morre. Então, se você tirar o protozoário do cupim, o cupim vai morrer porque não vai ter a digestão da celulose, e o protozoário também, porque não vai ter o meio de sobrevivência dele. Entendeu? Então, por isso que é simbiose, juntos pela vida. Tá legal? Bom, aí depois nós entramos aí na protocooperação. Ela é bem parecida com o mutualismo, só que tem uma diferença muito grande aí. Na protocooperação, os dois indivíduos eles podem viver um longe do outro. Eles só se ajudam quando eles estão juntos. Quando eles estão longe também, cada um vai ter sua vida. Tá? Então, nós temos como exemplo aí que mostra na figura, que parece uma geração desarmônica, mas não é o jacaré com a boca aberta e um passarinho ali dentro da boca dele. Aquele passarinho ele está fazendo uma limpeza nos dentes do jacaré, né? É o chamado pássaro palito. O que o pássaro tem em vantagem? A comida, tá? E o jacaré, por sua vez, tem os dentes limpos, tá? Então essa é a protocooperação. Aí depois nós vamos ter aí um boi, né? Uma espécie de um bovino, onde você vai ter um pássaro no seu lombo, tá? Esse pássaro também ele está ali se alimentando dos carrapatos, né? Então ele vai ter alimento, o pássaro, e o bovino, por sua vez, vai ter o carrapato retirado do seu lombo, né? Que o carrapato para ele é um parasita. Então acaba sendo benéfico para ambos os indivíduos ali sobreviventes, tá legal? Então essa é a protocooperação. Na sequência nós temos o inquilinismo, né? O inquilinismo, o nome já fala inquilino, né? Ou seja, o indivíduo ele se apropria de outro, mas não causa-lhe prejuízo e também nem benefício, é neutro, tá legal? Então nós temos como exemplo nos vegetais. Então você tem uma árvore aí, onde o galho está repleto de uma outra planta, aí, uma orquídea, né? Então essa orquídea ela se está aproveitando da altitude, né? Ou seja, como a árvore é grande, ela está se aproveitando mais, ela está lá na altitude, lá como inquilina, ela se apropriou da árvore, só que ela não está causando nenhum tipo de parasitismo, desvantagem para a árvore. Tá? Ela não está tendo nenhuma vantagem nem desvantagem, no entanto ela está tendo. Tá? Então esse é o inquilinismo, tudo bem? Bom, na sequência nós temos o comensalismo, né? Comensal, relação na qual apenas uma das espécies beneficia-se, mas também sem causar prejuízos à outra. É quase semelhante ao inquilinismo, só que nesse caso ele não é moradia, ele está querendo o quê? Comida, segurança, né? Então, como exemplo, nós temos os peixes, né, que vivem, são as rêmoras, né, que nadam ao lado de tubarões, tá ok? Bom, o que esses peixes ganham em benefício? Eles ganham alimentos, né? Porque o tubarão, quando ele pega uma presa, ele deixa sair
restos alimentares que servem de alimento para esses peixes que estão do lado dele. E também os peixinhos têm segurança, porque nenhum predador vai chegar perto deles por conta do tubarão, né? Então os peixes levam em vantagem o quê? Alimentação e segurança. O tubarão para ele tanto faz, né? Então aí é também um comensalismo, tudo bem? Bom, o próximo então, vamos lá. A próxima relação ecológica, nós vamos falar das relações interespecíficas desarmônicas, né? Então o primeiro aí é o amensalismo, amensal, ou seja, nessa associação, uma determinada espécie ela acaba inibindo o desenvolvimento de outra, né? Liberando substâncias que vão impedir aí a proliferação de outras substâncias, tá? Então, por exemplo, eu coloquei uma figura aí que eu achei interessante, né? Eu coloquei um rio poluído, tá? Onde os peixes estão mortos. É um tipo de amensalismo, né? Ou seja, nós poluímos o rio e inibimos a sobrevivência de outros organismos vivos, tá certo? Nós temos outra aí também ao lado que é a questão do penicílio, né? Que é um tipo de fungo que libera uma substância que inibe a proliferação de bactérias, né? Então, um antibiótico chamado penicilina, ele vem dessa associação, tá certo? Então, quando o cientista lá, Alexander Fleming, ele estava pesquisando algum medicamento para as bactérias que estavam matando na Segunda Guerra Mundial por conta de infecção os soldados ingleses, né? Ele, de tanto pesquisar, ele ficou cansado e foi embora. E pediu para o seu auxiliar, falou, ó, seguinte, descarta essas placas aí com as bactérias que eu vou viajar, quando eu voltar eu continuo aí a pesquisa, né, para desenvolver um medicamento para acabar com essas bactérias que estão causando infecção nas pessoas que têm ferimentos abaixo. Beleza. Só que ele voltou depois de um mês e viu que as placas, algumas placas ainda estavam sobre a mesa. Ou seja, o seu auxiliar, ele foi de certa maneira relaxado, né? Não jogou tudo fora. Ele xingou um pouquinho. Só que antes de jogar fora, ele percebeu algo interessante. Ele percebeu que aquelas placas, as bactérias, elas estavam ali diminuídas, né? E que tinha criado um mofo naquela placa. Então a placa que criou o mofo, as bactérias não conseguiam se proliferarem. Então ele falou, opa, vou fazer uma pesquisa. Ele começou a pegar aquele fungo que era do gênero Penicillium, né? E começou a colocar com as bactérias. E percebeu que realmente esses protozoários, esses fungos, chamado gênero Penicillium, eles liberavam uma substância que dificultava a proliferação de bactérias, chegando até matá-las, né? Então, ele achou aí um medicamento, hoje batizado como penicilina, tá legal? Só como conhecimento. Bom, continuando, nós temos aí o predatismo. O predatismo já é uma relação que está no nosso dia a dia, né? Então, tem como exemplo aí o leão, né? Predando aí um gnu lá na savana, né? Então o leão ele chega a pular no lombo do gnu para quê? Para poder matá-lo e se alimentar, tá legal? Você tem também aí o gavião dando um rasante também para pegar a sua presa, também é outro exemplo de predatismo. Predatismo, relação presa-predador. Predador é aquele que vai atrás. A presa é o que serve de alimento, tá legal? Depois, parasitismo, né? Quem nunca viu o termo parasita, o meu, você é um parasita, hein? Na realidade, o parasita, né? Diferentemente do inquilinismo, tá certo? O parasitismo, ele causa danos ao hospedeiro. Então você tem o hospedeiro e tem o parasita. O parasita é o que está sobrevivendo às custas do hospedeiro, tá certo? Então o que acontece? O parasita, ele quer o que? Nutrientes, né? Então você tem lá, no caso da figura aí, a lombriga, né? Que vive no intestino de algumas pessoas, tá certo? E acaba sendo um parasita. Por quê? Porque ele vai se alimentar dos nutrientes daquela pessoa, tá? Até o momento que a pessoa fica fraca, desenvolve fraqueza, doença, até morrer. É lógico que o parasita não é interessante que o hospedeiro morra.
Então ele vai perder a sua fonte de sobrevivência, né? Então ele não quer que mata assim de cara, né? Então vírus, algumas bactérias, vermes, né? São exemplos de parasitas, tá? Que vivem às custas do hospedeiro, tá certo? E também a competição interespecífica, onde dois indivíduos de espécies diferentes, eles se degradiam para quê? Por conta de espaço, né? Espaço então até por comida, né? Então nós vemos aí duas figuras aí de dois indivíduos de espécies diferentes que estão é, brigando aí, né? Que estão em desarmonia. Então nós vemos aí um pássaro é, contra um mamífero aí, uma ave contra um mamífero, geralmente por conta de alimento, né? E também nós vemos aí leões felinos contra hienas, né? Também por conta de alimento. Então o leão está lá sozinho se alimentando, de repente vem um grupo de hienas, tá? E expulsa o leão. Então há uma competição entre eles e um deles tem que vazar fora para que outro possa então sobreviver, se apropriar daquela alimentação. Tudo bem, pessoal? Então esse foi o nosso tema de hoje, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham aí aproveitado e até a próxima videoaula aí. Bons estudos para vocês, beleza?